Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre vários nomes que foram especulados no Cruzeiro nos últimos dias, principalmente de opções do mercado internacional, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes então do Cruzeiro monitorando, né, futebol sul-americano, que eu já vinha falando aqui com vocês desde abril basicamente, que o Cruzeiro iria sim contratar jogadores do futebol aí da Argentina, do Chile, do Uruguai, da Colômbia, enfim, que vinha se especulando, e tem alguns nomes interessantes que eu vou comentar aqui com vocês dessas últimas movimentações, né, do mercado da bola. Certamente agora dezembro, janeiro, bem agitado, até porque daqui a alguns dias, né, menos de um mês, já tem a volta do Cruzeiro então aos gramados do Campeonato Estadual, e certamente até lá com muitas novidades. Por isso que é importante você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no nosso canal, para sempre quando tiver alguma atualização de vídeo novo, de contratação, você já recebe aqui a notificação na tela do seu celular, beleza? Para isso é só você ativar o sininho que vai estar aqui embaixo para vocês. Bom, eu quero começar falando sobre, primeiramente, o técnico do Cruzeiro, o Fernando Gago, que eu estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, dia 13, e assim, de acordo aqui com o Globo Esporte, o técnico continua na Argentina, mas a expectativa é de que o negócio possa ser finalizado ainda nessa semana. Eu já venho falando aqui com vocês, pelo menos uns 15 dias, né, antes de terminar a Série A, que o Fernando Gago certamente seria o novo técnico do Cruzeiro, tá? Pelas especulações que vinha tendo, pelo contato que já tinha tido antes de acabar a Série A, eu tinha quase como certeza que ele seria o técnico do Cruzeiro ou o Gabriel Milito. Não iria fugir um desses dois e eu preferiria muito mais o Fernando Gago, que deve ser o que vai acontecer. Ficaria bem feliz. Estou esperando, né, o Cruzeiro avançar nessas tratativas, mas dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, que deve sair na quinta-feira, eu acho que até mesmo deve ter tido um avanço, né, em relação à sua contratação. Quem sabe quinta, sexta, sábado, não vamos ter algumas novidades em relação a isso. O técnico que deixou o Racing recentemente, no final de setembro, início de outubro, ele deixou a equipe e não era porque estava vindo de uma sequência terrível de resultados. Tanto que se você for olhar o aproveitamento dele lá no futebol argentino, ele tem realmente um aproveitamento próximo da casa dos 60%, 59% dos jogos, que é um número interessante, ainda mais que o Racing não é o melhor time, né, do país. Eu diria que hoje, apesar do bom momento, né, que ele viveu sob o comando do time, diria que é o que? Uma terceira, quarta potência ali do futebol argentino, com esse bom desempenho. O Gabriel Milito também não acho que é uma opção ruim, eu acho ele um bom treinador, teve uma experiência interessante no Argentino Júnior, mas entre ele e o Fernando Gago, eu acho que o estilo de jogo, pelo menos pelo pouco, né, que eu vi até aqui, do Fernando Gago faz um pouco mais sentido. Mas de qualquer forma, são dois bons treinadores, ainda mais se você for comparar com o estilo de jogo, né, que vai ser uma mudança gigante em relação ao que foi o Zé Ricardo, até o que era o Paulo Autuori, mas o que o Autuori podia fazer, né, nessas últimas 5 rodadas. Fez um excelente trabalho, só que vem de uma filosofia parecida com o Pesolano, com o Pepa, que não acho que são treinadores ruins. O Fernando Gago eu acho que está um passo acima, mas há um estilo de jogo bem parecido, né, de manter a posse, de criar jogadas. Obviamente os adversários vão ter muitas chances, até o SofaScore trouxe um levantamento, né, que ele é um técnico que cede muitas chances para os adversários. Assim também como foi o Pesolano, que o Pesolano teve uma das melhores defesas, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho que isso aí é normal, vai depender muito, né, do Cruzeiro conseguir fazer os gols, porque nesse ano mesmo teve uma ótima defesa, mas o ataque totalmente ineficaz, né, acabou quase custando essa permanência na primeira divisão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo do Fernando Gago. Você gosta, não gosta? Tô curioso para saber. Bom, mais um aqui, ó, em relação ao atacante Alex Arce, ele que é paraguaio, 28 anos de idade, créditos aí, no caso, para o Conexão Cruzeiro, que trouxe aí essa notícia, valeu demais aí ele, que assim, o Cruzeiro sondou, então, o atacante que foi o artilheiro da segunda divisão do futebol argentino, né, então, ele, vou deixar aqui, ó, os números nessa última temporada, marcou 26 gols em 32 jogos por uma equipe chamada Independente Rivadavia, acho que é isso, não sei a pronúncia ao certo, nunca tinha ouvido falar do clube, mas voltou aí à primeira divisão. E o centroavante, que tem 1,87 m de altura, 28 anos, chamou bastante atenção e não é à toa que foi especulado em outros clubes, né? Aqui no Brasil, ó, inclusive o Vitória aparece como um dos outros times interessados na sua contratação. Aquela coisa, eu acho uma aposta terrível. Terrível não, porque o Cruzeiro esse ano teve Henrique Dourado e o Matheus Davó. Então, se você pega por aí, já dá pra ver, né, o nível que o Cruzeiro foi nesse ano. Mas agora, seria um centroavante que eu falaria, tem que chegar e ser o camisa 9 do Cruzeiro? De forma alguma, tá? Até porque ele não teve muita experiência nos últimos anos. É um centroavante de 28 anos que, se esses números aqui tiverem certo, ele começou a jogar basicamente ali com mais frequência no ano passado, quando estava com 26 para 27, com uma equipe chamada Esportivo Ameriano, lá do futebol paraguaio. 35 jogos, 9 gols, depois 2 jogos e 1 gol nesse ano, antes de se mudar, né, para a primeira divisão, para a segunda divisão do futebol argentino. Então, é aquela coisa, se o Cruzeiro vai lá e traz um centroavante que chega para ser o titular absoluto, um cara incontestável, né,
Não sei nem quem eu posso usar aqui de exemplo, mas cara, tá tão ruim de nome de centroavante que tá complicado. Mas vamos colocar o Ábila. O Ábila foi contratado, beleza. O nome de mais peso, chega para ser titular. E o Arce aqui chega para ser um reserva, né? Não acho que seja uma opção terrível não, igual eu falei. É melhor do que o Davó, é melhor do que o Henrique Dourado. E o Cruzeiro não deve ficar com o Gilberto, isso aí já é confirmado. Tem grande chance também do Rafael Elias não continuar no Cruzeiro, de aparecer um empréstimo e tudo mais. Depois da saída do Castan, que jogou como titular a temporada inteira, eu até achei uma postura interessante do Cruzeiro, assim como foi na Série B do ano passado, que teve uma limpa, né? Mesmo de jogadores importantes, nesse ano o Cruzeiro certamente pensando maior, né, do que foi nessa temporada. Eu acho que o Rafael Elias também não fica para o próximo ano. Vamos ver como vai ficar essa atualização. Só não acho certo isso em relação a você valorizar muito atletas de fora e não olhar aqui para o futebol brasileiro, né? Porque eu mesmo estive lá no futebol argentino nesse último ano, assisti várias partidas da primeira divisão no estádio, né? E tinha alguns programas que mostravam ali os gols. Meu irmão Guilherme que gostava de assistir sempre, né? Que passava aí na ESPN de madrugada, que eram os gols da segunda divisão. E cara, se você pensa que a segunda divisão aqui do Brasil é ruim, a qualidade dos estádios e tudo mais, tem que ver como que é no futebol argentino. Vai ter algumas exceções sim, né? Igual sempre tem alguns times maiores caindo. Ano passado o Belgrano estava na segunda divisão, com um estádio enorme, torcida gigante. Mas a média é bem baixo, tá? O nível do futebol argentino não é semi-amador, não é isso, mas é bem mais baixo do que é aqui no Brasil. E quando você vê alguns artilheiros da Série B especulados no Cruzeiro, igual ano passado o Gabriel Poveda foi especulado. Muita gente falou, meu Deus, esse cara é horrível, né? Não queria no Cruzeiro nunca. Aí o Gabriel Poveda, vou até pegar os números dele aqui, ó. O Arce, só porque é argentino, futebol internacional e de fora, 26 gols. Aí o Poveda, ano passado, pelo Sampaio Corrêa, marcou 26 gols em 52 jogos, contando Série B, que ele foi o artilheiro, e mais estadual. E aí, ele mesmo tendo 26 anos, na época, não era uma boa opção. Aí agora, tendo 26 não, tendo 24, não era uma boa opção. Aí agora surge um outro e seria uma boa alternativa. Eu acho que tem que manter essa congruência, né? Porque senão tudo que é de fora é melhor. Eu não concordo muito com isso não. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. Igual eu falei, eu acho que se fosse para ser contratado, uma boa opção para reserva. Mas para chegar e ser o camisa 9 de peso, de forma alguma, né? Até porque ele não teve nenhuma experiência, pelo que eu vi aqui, na primeira divisão, marcando muitos gols. Jogou em alguns clubes menores lá do futebol paraguaio, mesmo sendo revelado pelo gigante Cerro Porteño. Passou depois pelo Rubio e pelo Sporting Almediano. E depois pelo Independiente Rivadavia, que é essa equipe lá da Argentina. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, dando sequência aqui, ó, mais um jogador em relação ao zagueiro Lautaro Reanetti. Ele que é um zagueiro do Vélez, né, que foi oferecido ao Cruzeiro, Grêmio e Atlético Mineiro. Atleta de 30 anos que ficou livre no mercado basicamente. O contrato dele vai até o dia 31 de dezembro e não deve continuar então no Vélez para a próxima temporada. Já falei aqui com ele com vocês no último vídeo, nem vou me alongar muito aqui não, mas é um atleta que nesses últimos meses voltou, né, para o futebol argentino. Ficou a temporada de 2021 no Atlanta, da MLS, não jogou. E voltou em 2022, né, no meio do ano, e para essa temporada até agora somou 44 jogos, ainda marcou um gol e 2 assistências. Tem uma nota média ok lá no SofaScore, foi um dos melhores zagueiros, né, dessa última edição do Campeonato Argentino. Eu ficaria com o pé atrás porque ele, igual eu falei, né, ele nunca jogou em outra equipe, tirando o Vélez. Ele não foi bem no Atlanta United, não sei o porquê exatamente, mas sempre jogou só no Vélez, né, então ficaria com o pé atrás. Mas já é um cara experiente, 30 anos, não acho que seja uma opção ruim para o Cruzeiro. Eu acho que é interessante você pegar algumas opções de fora, né? Porque em relação a ele estar livre no contrato já facilita bastante. Não deve ter um salário gigantesco. Não acho uma opção ruim não, o Lautaro. Acho que tem algumas outras opções melhores? Tem. Mas se o Cruzeiro estiver disposto a tirar o dinheiro do bolso e pagar. Já o Lautaro tem essa condição aí de estar livre no mercado, tem 1,84 m, zagueiro aí destro, pode jogar pelo lado direito, que foi o papel que ele fez nesses últimos anos pelo Vélez. E lembrando que ele foi bem também pela equipe em 2020 e 2021. Ele viveu uma das melhores fases, né, da sua carreira. Até esse número aqui é bem alto, 2021 no Vélez. Ele jogou 54 vezes. Isso para uma equipe no futebol argentino, não sei como, que ele jogou isso tudo. Realmente impressiona bastante. Tem boas condições físicas e pode deixar a sua opinião aqui embaixo do atleta. Eu já fiz um vídeo só sobre o atleta aqui nessa última terça-feira no canal. Se você quiser ver mais informações do zagueiro argentino, vou deixar aqui na tela para vocês. Bom, indo aqui para a parte final do vídeo, né, quero falar sobre esse último jogador, que é em relação ao Wellington Silva, né, atleta então que foi especulado nessa última terça-feira, que eu já fiquei com o pé atrás. Eu falei, cara, isso aqui não é possível que seja verdade, né. Vou deixar aqui, ó, o Globo Esporte trouxe a informação que o atleta recebeu soldagens do Cruzeiro, Vasco, Criciúma e Vitória, né.
é aquela coisa, é um jogador que tem essa questão da velocidade, que o Cruzeiro precisava de um ponta nesse ano. Nesse ano, por que não trouxe ele, né? Eu acho que até seria interessante. O Cruzeiro jogou a temporada até a metade, em agosto, sem nenhum reserva para o Bruno Rodrigues, até chegar o Arthur Gomes e o Paulo Vitor, né? Então vamos combinar, o Wellington Silva é bem melhor do que o Paulo Vitor. Mas se o Cruzeiro quer uma reformulação para o ano que vem, o Wesley não deve ficar, deve ser emprestado. Aí vai trazer o Wellington Silva? Pô, se for para trazer, eu prefiro continuar com o Wesley, né? Que é mais jovem, é do Cruzeiro, até pode se valorizar e ser vendido. Mas eu vou deixar aqui, ó, o Wellington Silva nesse último ano pelo Cuiabá, 39 jogos, 3 gols e 2 assistências, números abaixos, mas por ser um ponta, essa sempre foi a média de gols dele mesmo. Estava por último lá no futebol japonês, eu já até indiquei ele para o Cruzeiro várias vezes, 2019, 2020, 2021, ano passado também, mas para 2023 eu não sei se seria uma boa opção não. Se for para ser um reserva ali, ó, por exemplo, o Cruzeiro vai ter Bruno Rodrigues, o Arthur Gomes, beleza, o Wesley, vai trazer mais uns 2 pontas para ser titular, brigar nessa posição, e o Wellington Silva é como se fosse uma terceira, quarta opção, pode ser? Talvez, mas eu acho que o Cruzeiro tem boas opções nesse setor para base, então se não for para chegar um cara para ser titular absoluto, não acho que faz muito sentido. Ele jogou em 2020 também pelo Fluminense, até teve uma passagem ok, 35 jogos, 6 gols e 3 assistências, passou também no Internacional sem deixar muitas saudades. No Fluminense foi onde ele mais conseguiu jogar, né, com mais gols também, 2016, 2017. Ele que quando surge na base do clube como uma promessa gigante, não é à toa que ele chegou a ser comprado, né, pelo Arsenal, era um dos jogadores mais promissores, né, do Brasil. Eu lembro que no FIFA 12, 13, 14 era um dos atletas mais promissores que tinha no Brasil, né. Lembro que ele ficava, tipo assim, não sei quem joga FIFA, né, mas ele ficava 89 de potencial. É como se fosse o Neymar hoje, o Messi, inacreditável. Então era uma das maiores promessas do Brasil. Não conseguiu jogar na Europa, ele até jogou no Almeria, em outra equipe chamada Real Múrcia e no Bolton Wanderers, lá do futebol da segunda divisão, né? Dessa equipe aqui da segunda divisão da Inglaterra. Até sumiu esse time, eu lembro bastante deles. 2016 na Inglaterra, 25 jogos, 2 gols e 2 assistências. É uma opção para velocidade, mas eu não sei se para 2024 faz sentido não. Pode deixar a sua opinião então aqui embaixo sobre esse atleta, né, nos comentários, um dos vários que foram especulados até aqui. Agora, se você quiser ver também sobre outros 2 que foram especulados no Cruzeiro, tanto um meio-campista que está no rival, quanto outro argentino, né, um atacante de velocidade que foi especulado no Cruzeiro, eu vou deixar na tela final aqui, ó, um complemento desse vídeo. Já falei deles ontem, né, não vou repetir aqui novamente com vocês, para você ir lá ver então nesse vídeo, só clicar e nos vemos então mais tarde. Vou postar outro vídeo aqui para vocês por volta das 4h30, 5 horas, por isso é a importância de você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, que o YouTube sempre vai indicar os novos vídeos, e também ativar as notificações batendo aqui no sininho. Valeu!